Se você conhece só um pouquinho sobre a Louise Hay, você sabe que ela fundou a maior editora do planeta Terra de livros de autodesenvolvimento. Mas você tem clareza sobre quais são os principais pontos da filosofia que ela defende? Meu nome é Renata Fornari, eu sou formadora exclusiva do Método Louise Hay no Brasil. E no vídeo de hoje eu quero contar para vocês quais são os 9 principais pontos da filosofia da Louise. Vamos lá? O primeiro ponto é: tudo o que damos, recebemos. Pode parecer um pouco clichê aquela história de não faça para o outro o que você não quer que o outro faça para você. Gente, apesar de clichê, eu concordo que no final das contas, é exatamente isso. Nesse ponto, eu gosto de explicar como que exatamente a gente cria a nossa realidade através da explicação da Louise Hay. Então, vamos lá. Um pensamento gera um sentimento, certo? Então, uma afirmação que eu faço ou uma afirmação que eu escuto, eu posso tanto falar, né? Por exemplo, o mundo é perigoso, ou eu posso escutar, o mundo é perigoso. Então, se eu falar, ou se eu pensar, ou se eu escutar uma afirmação, esse pensamento, ele vai me gerar um sentimento. E aí, gente, qual que é a sacada aqui? O universo não entende português, inglês, francês, espanhol. O universo só entende vibração, só isso. Então, um pensamento, ele vai gerar um sentimento. Então, se eu disser, por exemplo, o mundo é perigoso, eu gerei um sentimento de medo. E o universo está entendendo esse sentimento de medo. Metaforicamente, a gente pode dizer que esse sentimento nos conecta imediatamente a uma frequência vibracional. Então, se eu sentir medo, eu estou conectada com, por exemplo, a rádio do medo. E aí, a probabilidade de eu sair da minha casa e vivenciar, experienciar ou ver uma situação relacionada ao medo é enorme. Por quê? Porque eu estou conectada com essa rádio, né? E aí é muito engraçado que muitas pessoas estão, por exemplo, conectadas com essa frequência da rádio, né? Vamos supor que eu estou conectada com a frequência da rádio rock, né? E aí, portanto, no meu rádio, de fato, porque eu estou conectada com a frequência vibracional em hertz da rádio rock, eu fico escutando rock em casa, né? E muita gente fica, ó vida, ó céus, ó azar, por que só rock? Eu não consigo compreender. Quando, na verdade, gente, se você não quer escutar rock, você tem que mudar a sua frequência. E aí, uma das formas mais eficientes de mudar essa frequência é trabalhando com a afirmação, ou seja, mudando o teu pensamento, porque ele vai mudar o teu sentimento. E esse novo sentimento vai te colocar numa nova vibração de uma nova rádio. Então, por exemplo, se eu disser, puxa, eu só encontro pessoas confiáveis, eu sou cercada de pessoas confiáveis, você, metaforicamente, se conectou com essa rádio. E aí a chance de você, de fato, encontrar, conhecer, conviver com pessoas que te demonstram o tempo inteiro que são confiáveis é gigantesca. Porque é nessa frequência que você está vibrando. Então, de fato, tudo que damos, o pensamento que a gente tem na nossa cabeça, a palavra que a gente fala, tudo que damos, recebemos. Ponto 2. Tudo que acreditamos sobre nós e sobre a vida torna-se verdade para nós. São as famosas crenças limitantes. O que eu acredito é a minha crença. E aí, gente, a crença é como se a gente passasse a usar um óculos que filtrasse a realidade e só nos entregasse aquilo que está de acordo com aquele filtro. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha crescido, que na minha família, lá na minha infância, quando eu era pequenininha, eu fiquei ouvindo a minha mãe repetir, puxa, homem não presta, tá vendo? Olha o que aconteceu com a sua tia. Homem não presta. Olha o que seu pai fez comigo, ele mentiu pra mim. Homem não presta. Então isso colaborou para que eu incluísse no meu sistema de crenças a crença homem não presta. E eu cresci, provavelmente, vendo muitos exemplos, e esses exemplos é uma bola de neve, porque daí esses exemplos reforçam a crença. A crença me faz ver mais exemplos que reforçam a crença, tá? Então vamos supor que a crença homem não presta seja uma crença sua. Então é como se você colocasse um óculos, e nesse óculos, nesse filtro, você só consegue enxergar na sua realidade os homens que não prestam. Por quê? Porque o universo só diz sim. O universo não vai contestar aquilo que você está escolhendo acreditar.
nós viemos para essa existência com algo muito poderoso chamado livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio de acreditar no que você quiser. Você pode acreditar que homens não prestam e, da mesma forma, você pode acreditar que você merece ter na sua vida somente homens que te respeitam absolutamente. As duas coisas têm a mesma probabilidade de serem reais para você. O que vai depender disso de fato se materializar na sua vida? O que você escolher acreditar. Então, tudo que a gente acredita sobre nós mesmos, então se eu acredito que eu não sou bom o suficiente em uma determinada matéria, ou profissionalmente, tudo que eu tento fazer, eu não sou bom o suficiente. Eu não nasci para dar certo em carreira nenhuma. Se você escolhe acreditar isso sobre você, essa é a realidade que você vai encontrar, porque esse é o filtro da crença limitante que você vai passar a usar na tua vida. Então, por mais que você encontre uma oportunidade, você vai acabar se frustrando, você vai se auto-boicotar de forma inconsciente. E aí, os fatos vão só mostrar pra você, tá vendo? Essa crença é verdade. Tá vendo? Essa crença é verdade. Você escolhe a tua crença. E a vida vai fazer de tudo para ficar te mostrando que a tua crença é verdade. Só que lembra de uma coisa muito importante. Você escolhe no que você quer acreditar. Não é porque você ouviu algo repetitivamente durante a sua infância, na religião que você frequentava, enfim, não importa. De um professor da escola, não é porque você ouviu por muito tempo e que, portanto, você tem a crença aqui que agora você não pode escolher simplesmente acreditar em algo que faça sentido para você. Então pensa sempre nisso. Ponto 3 da filosofia da Louise. Os nossos pensamentos são criativos. E, gente, nesse ponto eu gosto sempre de explicar que pode parecer que aquilo que você pensa no seu dia a dia não faz muita diferença, mas faz. Eu já expliquei aqui para vocês como que os nossos pensamentos de fato criam a nossa realidade, certo? Mas aqui o que eu quero reforçar com você é o seguinte: um pensamento cotidiano, bobo seu, ele começa a pingar, como se fosse um conta-gota. Então vai pingando, você pensa de novo, pinga ali de novo. E esses pingos, eles vão formando uma pocinha de água. Se você não cessa o contador que tá pingando, ele continua pingando e essa pocinha vai aumentando, com o tempo vai aumentando e vira um lago. Esse lago, se você não cessar o conta-gota, ele vai virar um oceano. E se esse foi um conta-gota de um pensamento negativo, já já você está nadando num mar de negatividade e você não sabe exatamente por quê. Então, gente, os nossos pensamentos, a partir da repetição, porque o nosso cérebro compreende, cria hábitos através da repetição, eles são absolutamente criativos. Então eu queria que nesse momento que você está me ouvindo, você parasse um minutinho e fizesse uma rápida reflexão aqui comigo. Qual é geralmente o pensamento que você tem quando você acorda? Você acorda feliz por mais um dia de vida, grato por ter tido uma boa noite de sono, animado por todas as coisas maravilhosas que podem acontecer no seu dia? Ou você está ali pensando, puxa, meu Deus do céu, mais um dia difícil? O que você escolhe pensar quando você acorda? Quando você está se arrumando para trabalhar ou para sua primeira atividade do dia, mas vamos supor que você está na frente do espelho se arrumando, tá? Quando você está ali se arrumando, o que você está pensando? Puxa, olha mesmo, olha o meu corpo, eu ainda não cheguei no peso que eu queria, eu não tenho o mesmo jeito, nenhuma roupa serve em mim, ou puxa, vamos ver como é que a gente vai enfrentar esse dia. O que você diz para você na frente do espelho quando você está se arrumando? E quando você encontra as pessoas no seu trabalho, vamos supor que você acabou de chegar no trabalho, você só tá encontrando as pessoas, você tá vendo as pessoas, você logo tá julgando todo mundo? Ou você tá pensando, puxa, que legal, trabalho com essas pessoas, todo mundo tem um lado bom, um lado ruim, eu escolho lá o lado bom das pessoas. O que você pensa imediatamente? Você já tá lá logo com o seu modo julgador ativado? Quando você vai almoçar, o que você pensa quando você vai almoçar? Você tá ali só contando caloria? Dizendo, puxa, é difícil mesmo encontrar um alimento que não me engorde? Ou você repete para você, puxa, é fácil escolher alimentos que me nutrem? Todos esses pensamentos. E aí você pode fazer essa reflexão até a hora que você vai dormir. Qual a última coisa que você fala para você na frente do espelho quando você está escovando o dente? Que geralmente é a última hora, a última vez que a gente se olha no espelho. Você deseja para você uma maravilhosa noite de sono? Você diz, eu te amo, durma bem? Como você provavelmente diz para quem mora com você, para os teus filhos, para o teu companheiro, para a tua companheira.
todos esses pensamentos que são hábitos no seu dia a dia estão colaborando através da repetição de forma imensa a criar a sua realidade, porque sim, os nossos pensamentos são absolutamente criativos. Ponto 4. Todos nós somos merecedores de amor incondicional. E, gente, o que é o amor incondicional? É o amor que não tem o se. E para falar sobre isso, eu gosto muito de trazer o exemplo dos bebezinhos. Os bebês, quando eles nascem, quando eles chegam aqui no mundo, eles se amam absolutamente incondicionalmente. Eles não se comparam com outros bebês para dizer, puxa, eu me amaria mais se eu tivesse a cintura mais afinada. Ou, puxa, olha essas dobrinhas, eu tô achando que eu tô um pouco acima do peso, eu tô fora do padrão. Tá vendo? Eu não sou bom o suficiente. Não. Os bebês se amam incondicionalmente, não existe cis. O bebê não se amaria mais se ele fosse mais extrovertido ou se ele fosse mais introvertido. Ele se aceita exatamente como ele é. A Luísa dizia muito isso, né? Os bebês amam as próprias fezes porque ninguém ensinou para eles que aquilo é sujo, é ruim, ou que aquilo não é legal, que aquilo não é uma parte da natureza. Só que os adultos à nossa volta, ali como bebezinho, muito bem intencionados, começaram a colocar condições. Então, eu vou te amar totalmente se você não chorar. Se você se comportar como eu quero. Se você comer o que eu quero que você coma. E por aí vai. Se você tirar uma nota maravilhosa na escola. E aí eu, Renata, você que está me assistindo, nós aprendemos o amor condicionado. Mas a verdade é que você, nós já fomos esse bebezinho. Nós chegamos sim aqui nessa existência sabendo exatamente que a gente era merecedor de amor incondicional simplesmente porque a gente existia. E aí uma das missões da filosofia da Louise Hay, uma das missões que a Louise abraçou é conseguir lembrar nós todos desde que a gente já chegou aqui sabendo que a gente não precisava fazer nada para ser bom o suficiente. Lembrando que a gente merece tudo de melhor que o universo tem a oferecer pra gente, simplesmente porque a gente existe, simplesmente porque a gente tá aqui respirando. A gente não precisa ser bom o suficiente em nada para receber as melhores coisas da vida. E isso é o amor incondicional. Ponto 5. A autoaprovação e a autoaceitação são as chaves para as mudanças positivas. Gente, como que a gente quer que os outros nos amem e nos aceitem exatamente como a gente é por natureza, se a gente não faz isso com a gente? Se a gente nega as nossas características naturais, porque a gente ainda está tentando ser quem a gente não veio para ser, porque a gente ainda não consegue reconhecer e aceitar quem a gente é por natureza. Ninguém vai aceitar você, te aprovar completamente, te amar completamente, se você não fizer isso com você primeiro. Então, gente, eu já gravei um vídeo sobre isso, a importância nesse ponto do autoconhecimento, que é você se conhecer exatamente como você é. Qual é a tua natureza? Você é, por exemplo, por natureza uma pessoa tímida? Ou você é naturalmente uma pessoa expansiva? Percebe que não tem melhor ou pior, não tem certo e errado, é quem você é. Você nasceu para trabalhar numa profissão em que você fica num escritório sentado, num background, ou você nasceu para trabalhar numa profissão em que você tá ali se expondo e você não tá ali sentado num escritório. Não tem certo e errado, não tem bom nem ruim. Tem quem você veio ser nesse mundo. Mas você sabe quem você veio ser? Você conhece os seus traços naturais? Ou você já até perdeu de vista quem você é de verdade porque você tá o tempo todo tentando atender as expectativas alheias? Então, o primeiro passo que eu recomendo para você é procure se conhecer tal como você é e não como você acha que os outros gostariam que você fosse ou não como você acha que a sociedade gostaria que você fosse. Aprove o seu jeito natural de ser. Isso não significa que você não possa querer fazer mudanças. Você pode querer, puxa, eu tenho aqui algumas determinadas características que, pelo fato de eu ter elas comigo, elas me trazem prejuízo. Não tem problema. Primeiro ponto, você se ama e se aceita como você é. Para então você conseguir promover as mudanças que você quer promover. Uma característica sua que te causa malefícios, a partir do momento que você aceita, ok, eu tenho essa característica, eu não vou mais negar.
ela é uma característica minha. Como que eu aprendo com isso e como que eu administro essa característica para ela não me trazer prejuízos e para ela me trazer benefícios? Uma mesma característica que traz prejuízos, ela pode trazer benefícios, certo? Então, se ame o suficiente, se conheça o suficiente para você se aceitar como você é. Quando você se aceita como você é, o outro automaticamente também se aceita, porque o outro é só uma projeção sua, é um espelho seu. As outras pessoas vão sempre te tratar da forma como você se trata. E a partir do momento em que você se ama, se aceita como você é, as outras pessoas também se aceitam e aí fica muito mais fácil promover as mudanças positivas que você tanto quer. Ponto 6. Nós podemos perdoar o passado e liberar a todos. E, gente, nesse ponto, eu preciso dizer para vocês, você sabe o que é perdoar? Porque muita gente tem muita dificuldade com essa história. Então, se você está no caminho da espiritualidade há algum tempo, você escuta falar do perdão, você lê e pensa sobre o perdão, e o perdão, de fato, é muito, muito poderoso e é uma chave imensa que a gente vira na nossa vida e que promove um monte de mudança. Mas você sabe o que é perdoar? Perdoar não tem nada a ver com desculpar um mau comportamento. Perdoar tem a ver com soltar. Soltar aquela memória que te causa dor. Puxa, Rê, então perdoar é esquecer? Não. Você sabe que a Luíse teve uma infância muito difícil. Que ela foi violentada, ela sofreu abuso sexual a partir dos 5 anos, durante muitos anos da vida dela, até os 15 anos. E ela conta isso nos livros dela, ela contou isso em muitas palestras dela. Ela esqueceu aquilo que aconteceu com ela? Ela esqueceu o que o padrasto fez com ela? O padrasto abusou muito dela sexualmente. Ela esqueceu o que o padrasto fez? Não, é claro que ela não esqueceu, tanto que ela conta a história. Então, o que de fato então aconteceu? Ela passou a contar, a partir do momento que ela perdoou, ela passou a contar essa história sem estar agarrada à dor, sem reviver aquela dor. Por quê? Porque ela entendeu, e essa é a chave para o perdão, gente. Essa é a chave. Ela entendeu que todo mundo está sempre fazendo o melhor que pode, com a consciência que tem e com os recursos emocionais que possui. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Está todo mundo fazendo o melhor que dá. Está todo mundo fazendo o melhor que consegue, incluindo você, incluindo eu, incluindo seus pais. E aí a Luíse foi estudar, foi buscar informações sobre a infância daquele padrasto. E ela viu que ele sofreu as mesmas coisas. Ele aprendeu, ele só estava reproduzindo aquilo que ele aprendeu. E diante de toda aquela brutalidade que aquele homem tinha sofrido, ele não podia fazer diferente porque ele não conhecia nada diferente. Aquela era a referência dele. E quando ela entendeu isso, ela soltou de uma vez por todas o ressentimento, a mágoa que ela carregava dentro dela e que causou o câncer, né, dela. Aqui no canal tem um vídeo que eu conto a história dela. Então, gente, perdoar não tem nada a ver com dizer, acho que tá tudo bem o que ele fez comigo. Não tem nada a ver com consentir algo, consentir um determinado comportamento do outro. Não. Perdoar é você dizer, tá bom, a pessoa me causou toda aquela dor naquela época, mas ela não podia fazer diferente, é isso que ela tinha dentro dela. Ela estava tão assustada e amedrontada quanto eu, ela estava cheia de mágoa, raiva, ressentimento dentro dela, e ela não podia agir diferente. Aí, quando você consegue soltar aquela dor, você perdoou. Como que eu faço para saber se eu realmente perdoei, Rê? Uma pergunta que eu recebo direto de vocês. Quando você consegue contar aquela história sem sentir a dor, aí você perdoou. Ponto 7. O perdão abre as portas para o amor. Se você já ouviu a meditação da Luíse, que tem aqui no meu canal, Aprendendo a Gostar de Si Mesmo, você deve ter visto que ela fala assim, se você conseguir perdoar todo mundo e se você conseguir perdoar você mesmo, você não precisa aprender nada do que eu vou te dizer aqui nesse áudio, dos passos para aprender a gostar de você mesmo. Porque o perdão vai abrir uma porta para uma energia de amor incondicional tão grande que você não vai precisar aprender esses passos, eles vão vir meio que naturalmente. Por quê, gente? Porque liberar o ressentimento, ou seja, perdoar, porque o estado de não perdão significa que você está mantendo esse ressentimento aí dentro de você. Quando você consegue liberar esse ressentimento, ou seja, quando você consegue de fato perdoar,
você abre uma porta de energia, literalmente, para o amor entrar na sua vida. Por isso que o perdão e o amor andam de mãos dadas. Não dá para existir amor incondicional num estado de não perdão. Não, entende? As duas coisas caminham juntos, as duas coisas caminham de mãos dadas. E uma coisa que é importante dizer aqui é o seguinte: o perdão, ele é um grande desafio e ele vai acontecendo em camadas. Eu gosto de brincar com as camadas da alcachofra, né? Porque ali dentro, isso eu ouvi no meu treinamento com a doutora Patrícia Crane, da equipe da Louise Hay, ali no meio da alcachofra tem o coração, né? Então, essa é uma brincadeira, essa é uma metáfora, mas geralmente a gente começa com as camadas de fora, que são as pessoas, as situações, as circunstâncias mais fáceis de perdoar. Conforme a gente vai trabalhando esses primeiros perdões, a gente vai avançando dentro das camadas da alcachofra e geralmente a gente vai ali para dentro, protegendo ali o coração, o amor, estão as situações, as pessoas e as circunstâncias mais difíceis de serem perdoadas. Você não precisa começar pelo aparentemente mais difícil, começa com o que dá. O importante é você começar a trabalhar o perdão, que é soltar essa dor, para que o amor possa entrar na sua vida. E conforme você for conseguindo perdoar quem tá mais fácil, você vai treinando e você vai entrando mais fundo nas camadas, rumo ao coração do alcachofra, para você conseguir perdoar quem é aparentemente mais difícil. Ponto 8. O amor é a força de cura mais poderosa que existe. E gente... Vocês sabiam, com certeza muitos de vocês sabem disso, que muitos hospitais, inclusive, liberaram há pouco tempo que bichinhos de estimação, pets, pudessem visitar os doentes, porque eles viram que, de fato, os doentes iam se recuperando mais rápido quando eles estavam em contato com aqueles bichinhos. Por quê, gente? Porque quando a gente se você tem um bichinho de estimação, assim como eu, você sabe que tá perto deles, a gente sente aquele amor incondicional imediatamente, né? E aquela situação tão maravilhosa, e esse amor incondicional, os hospitais estão vendo que ajudam as pessoas a se recuperarem de doenças. Por quê? Porque fortalece o sistema imunológico. Isso já é sabido há muito tempo, só que agora os hospitais começaram a tomar esse tipo de decisão, que é maravilhoso. Então, gente, não há mais dúvida. O amor fortalece o nosso sistema imunológico. Quando a gente fala que liberar o ressentimento pode remover até o câncer, e a Louise explica, conta isso pela própria história de vida, né? Pela própria história da vida dela, foi porque ela removeu o ressentimento e abriu espaço para o amor. Quando ela entrou em contato com esse amor, ela se curou completamente. Então, qualquer que seja o problema que você esteja enfrentando na sua vida, o amor é sempre a resposta. Eu vou repetir aqui para você. O amor é sempre a resposta. E o amor é a força curativa mais poderosa que existe. E muita gente já sabe disso hoje. Muitos documentários abordam isso hoje. A ciência já está conseguindo provar isso hoje. Então, sempre foque no amor. Ponto 9 e último ponto da filosofia da Louise Hay. Simplesmente esteja disposto. Eu amo esse ponto, gente, porque a Louise cansou de dizer nas obras, nas palestras, nos vídeos, nos áudios dela. Você não precisa saber os comos. Puxa, Rê, você fala tanto de perdão, você traz tanto conteúdo pra gente, mas aí eu paro e eu fico pensando, por onde eu começo? Não precisa saber exatamente por onde você começa. A única coisa que você precisa fazer para dar o primeiro passo é estar disposto. Porque, como eu já expliquei outras vezes para vocês, o universo não entende palavra, o universo entende a sua vibração. E se você vibrar dentro da disposição em mudar, eu não sei exatamente o que eu preciso fazer, mas eu tô disposta a mudar, eu tô disposto a aprender, eu tô disposto a aprender a me amar, eu tô disposto a me aceitar exatamente como eu sou, eu tô disposto a me conhecer, eu tô disposto a perdoar. Quando você tá disposto, o universo lê a tua energia e ele vai começar a colocar no teu caminho tudo que for pro seu bem maior para você atingir esse objetivo. Todos os meus retiros, eventos presenciais, várias pessoas que vêm me dizer: puxa, Rê, foi muito engraçado, porque no dia que eu pensei, chega, eu quero promover mudanças na minha vida, eu não tô contente com a vida que eu tenho levado, eu preciso saber o caminho. De repente, eu vi ali um anúncio de que você ia fazer o retiro do método Louise Hay. E aí eu pensei, gente, parece que o universo tá conversando comigo, parece que foi um sinal.
E é isso, gente. O universo manda sinais o tempo inteiro. O universo está trabalhando ao seu favor o tempo inteiro. O universo, teus guias espirituais, os teus anjos. O que é que você acredite nesse sentido, tá? Mas essa força de energia está trabalhando a seu favor. Então você não precisa saber exatamente os comos. Você precisa sim estar disposto, porque da mesma forma, por mais que você saiba exatamente os como, se você não estiver disposto, vai ser muito difícil você promover as mudanças que você quer na sua vida. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais, de uma forma bem rápida e resumida, sobre os 9 principais pontos da filosofia da Louise Hay. Se você está gostando do meu conteúdo, por favor, dá um like nesse vídeo para que o YouTube possa entregar para mais pessoas. Se inscreve no meu canal para você ser avisado de novos vídeos, novos conteúdos, novas meditações da Louise Hay. E lembre-se sempre que o poder está dentro de você.